Meus amados, sejam bem-vindos então a mais uma pré-aula na Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos tratar sobre a lição 11, um tema importante nesse trimestre, onde estaremos trazendo aqui à luz dos textos sobre o tema a promessa de provisão. Esse assunto muito discutido dentro da Bíblia Sagrada, e nós vamos trabalhar hoje com a visão de Jesus, no Evangelho Mateano, no capítulo 6, onde ele vai trazer as suas importâncias espirituais acerca disso. Então nós vamos iniciar agora, nesse momento, com a importância do texto áureo. Esse texto áureo, como mencionamos anteriormente, ele está no Evangelho Mateano, capítulo 6, e o versículo 25. E ele diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer e pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de se vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Aqui nós vamos estabelecer nessas exposições, evidentemente que é um texto áureo inicial para a nossa abordagem de hoje, mas nós vamos trabalhar muito bem nessa visão de Jesus, a sua preocupação na época com o ser humano, trazendo aqui a importância espiritual para nós hoje em século 21, onde estamos aqui trazendo questões no dia a dia para Deus, para os homens, e que precisamos alinhar dentro desse aspecto. E esse texto vai ser de vital importância para esse estudo. Agora, meus amados, nós vamos tratar sobre essa verdade prática. E ela contém aqui uma informação interessante nessa lição, que diz assim: o Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as necessidades físicas, emocionais e espirituais. Essa é a informação que traz aqui na verdade prática. Qual razão que o comentarista traz isso? Ele trabalha em cima do tripé do ser humano: as emoções, o lado físico e espiritual, que precisa ser regido por Deus. Evidentemente, isso hoje, dentro do desgaste em século 21, nós temos muitas opções hoje que nos agridem em todos esses ângulos, gerando o problema interno, emocional, que atravanca o lado físico e que onde o espiritual muitas vezes ele é minimizado, porque o homem e a mulher muitas vezes não é de Deus. E mesmo assim que o homem e a mulher seja de Deus, ela tem seus embates. E aqui nós vemos que essa verdade prática é essencial. Jesus, ele nos dá realmente o preenchimento correto. Ele introduz essa segurança nessas áreas principais do ser humano. E nós precisamos depender disso nele. E agora, nós temos essa primeira parte, que é a introdução da sua lição. Todo o nosso texto principal está voltado a Mateus capítulo 6, esse evangelho, também conhecido como Levi, outro nome que dá esse apóstolo, onde o versículo 25, ele começa trabalhando até o 30, de uma maneira muito prática. Evidente que nós vamos ainda seguir um pouco mais os versículos, mas se concentra aqui essa leitura bíblica dessa lição. Mas o que nós precisamos se ater nessa introdução, você professor, você ensinador? Essa introdução, você precisa trazer as seguintes informações para os alunos. Porque naquela época, mais ou menos 2000 anos atrás, no Monte das Bem-aventuranças, ou chamado Sermão da Montanha, ou também ainda as Beatitudes, no norte da Galileia, Jesus, ele subiu a esse monte e se assentou. Nós vemos agora que essa atitude de se assentar, ela costumava ser adotada pelos rabinos. Era muito particular isso. Mestres religiosos faziam isso quando ensinavam. Então era uma prática antiga. Mas ele traz então essas especificidades sobre as bem-aventuranças. E o capítulo 6 trabalha fortemente sobre várias instruções. Claro que quando vamos falar das bem-aventuranças, não é o propósito da lição, é a parte introdutória, para chegar até o capítulo 6, que é o capítulo 5 de Mateus. Mas essas bem-aventuranças, que é estabelecida, depois há vários sermões, inclusive esse que nós vamos estar trazendo agora aqui nessa lição. Então, quando se fala de bem-aventuranças, no grego, no texto original, é a palavra makarios. O que significa isso, pastor Fernando? É a palavra feliz. Então, quando Jesus trouxe esse sermão, as bem-aventuranças, as instruções da oração, do jejum e muitos outros tipos de doutrinas, como essa, por exemplo, agora, sobre essa visão da ansiedade, ele trouxe tudo isso nesse sermão da montanha. Automaticamente, a multidão, ela estava antecipadamente com fome e sede de justiça.
Porque Jesus ele havia ensinado naquele período que os que eram abençoados podiam ser oprimidos. Mas ele dizia isso de uma maneira muito prática. Porque no século I do judaísmo, entre os saduceus, acreditava-se somente que o rico era abençoado. Então Jesus ele quebra essa ideia, dizendo que realmente o pobre também é abençoado. Então os saduceus acreditavam que Deus só se agradava desse tipo de gente rica. Mas a visão de Deus nesse Sermão do Monte é trazer um alinhamento, trazendo que o pobre, na visão de líderes religiosos, que diziam que não era abençoado, não havia nenhuma lógica, porque Deus também se agradava dos pobres. Porque até mesmo Jesus ele vivia na pobreza dos doentes para ajudá-los, dentro da possibilidade. Então nesse sermão, Jesus ele vai realinhar esses conceitos. Ele vai trazer aqui e vai dizer que realmente o pobre, a classe baixa, também podia ser colocada a sua mão sobre eles, abençoando completamente. Você vê então que essa maneira específica da época trazia problemáticas. Ele mostra e prova isso nesse Sermão da Montanha em diversas orientações. Jesus ele não veio abolir a lei, mas ele cumpriu ela. Isso está contido ali em Mateus 5:17, que faz parte também desse Sermão da Montanha, até na continuidade do capítulo 6, avançando em alguns capítulos. Ele quer trazer aqui duas coisas nesse Sermão do Monte. Ele quer trazer e acrescentar o amor e a graça. A nova aliança, anunciada por Jesus nesse Sermão do Monte, ela vai ensinar que se alguém ferisse, o olho não faça o mesmo ao agressor. Mas ele cita em Mateus 5:39, ele diz que se alguém bater no seu rosto, não revide, dê a outra face. Então nós vemos isso que se podia esperar da lei. Mas, quando se adiciona o amor e a graça, isso dá um poder da transformação magnificamente. Poder para reconstruir e mudar. A Bíblia é categórica e Jesus falou isso nesse Sermão do Monte. No capítulo 5, versículo 12, dizendo: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, nesse capítulo agora, que entra no 6, que é o apontamento da lição, estamos trazendo esse pano de fundo do 5, para você entender aqui, passar isso aos alunos, nessa entrada das explicações, que serão a continuidade da lição. Aonde nós temos aqui, então, o primeiro subtópico: não fiqueis ansiosos. Agora aqui nós vamos estar elaborando exatamente a base da lição primordial nesse primeiro tópico. Então, esse subtópico nós vamos discorrer então sobre esse primeiro ponto: não fiqueis ansiosos. Qual seria a base para você, professor, que você vai se ater nesse subtópico 1? É o versículo 25 de Mateus 6. Mateus agora, ele trabalha trazendo a revelação de Cristo, dizendo aqui e comentando sobre o cuidado, para não andar ansiosos. Aqui você pode ver, nas traduções mais antigas, elas colocam a expressão: não andeis ansiosos pela vossa vida. E ele comenta: quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Ele comenta nessa tradução: não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Quando o texto ele fala e expressa a palavra ansiosos, ele tem outras expressões que ele usa a palavra cuidadoso em algumas traduções, ou inquieteis. Então essa expressão aqui no grego é a palavra merimenal. O que significa isso? Significa ser distraído. Normalmente uma pessoa inquieta, ela está distraída com alguma coisa. Aquela que não se cuida ansiosamente, ela está distraída. Então Jesus ele fala aqui sobre 5 evidências da ansiedade. Nesse capítulo 6, a partir do versículo 25, ele começa a introduzir isso. Mas no versículo 25, que é o primeiro subtópico, não fiqueis ansiosos, essa palavra ansiedade ainda ela vai mais longe no grego. Ela representa ainda a expressão rasgar. Já enquanto a palavra inquietação, ela fala e significa a expressão constante suspense. Então aquela pessoa ansiosa ou inquieta, ela está num suspense, esperando algo. Então essas duas palavras elas eram usadas para descrever, por exemplo, no texto original, e era usado na época, um navio surrado, que muitas vezes era pelos ventos fortes e pelas ondas ali escapeladas de um mar tempestuoso. Então usava-se essa expressão ondas inquietas, ou ondas que rasgavam os barcos. Então essa visão ela é trazida para a expressão ansiedade.
É como se fosse ali um navio sendo surrado por fortes ventos e ondas. Então, uma pessoa ansiosa, ela está com a parte interna muito surrada. Ela está realmente estrangulada pela vida. E hoje, quando nós observamos isso, essa expressão ansioso ou ansiedade, ela até é um termo antigo, anglo-saxônico, que eles comentam, né? Que quando a pessoa é ansiosa é como se fosse realmente um estrangulamento dentro de si. Então, ela puxa em direção ao lado oposto. Essa é a visão do ansioso. Então, gera ali uma esquizofrenia, né, existencial, digamos assim. Nós já podemos até lembrar do que o grande teólogo Wiersbe disse uma certa feita sobre isso. Ele dizia que a ansiedade, ela não esvazia o amanhã do seu sofrimento, mas ela esvazia o hoje do seu poder. Então veja que é um pensamento interessante do pensador Wiersbe. Eu gosto muito desse conceito que ele traz, porque realmente a ansiedade ela é enganadora. A proposta do versículo 25 e também do 26, que vamos falar mais à frente, no próximo subtópico, ele trata isso aí. A ansiedade, ela tem o poder de criar mesmo um problema que não existe. Veja que quando aqui o apóstolo Mateus comenta, dizendo quanto aos que haveis de comer e de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Quando ele traz isso, ele fala sobre o quê? Sobre algo que muitas vezes até não existe, preocupado com amanhã. Tem comida e ali vestimenta e acaba criando um fantasma de graça. Então Jesus traz aqui uma prevenção. E muitas vezes sofremos não por um problema real, mas por um problema fictício, gerado pela nossa própria mente perturbada. Então, praticamente, as pessoas hoje elas se preocupam mais com os males imaginários do que com os males reais. Para os irmãos terem uma ideia aqui, estatisticamente, né, falando, 70% dos problemas hoje que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Isso aqui é algo muito sério. Nós sofremos desnecessariamente. Isso é o mal do ser humano. Então a ansiedade ela tem o poder de aumentar a problemática e diminuir a capacidade de resolvê-los, minando a alma para não conseguir ter resoluções. Uma pessoa ansiosa, ela olha para uma casa, por exemplo, de cupim, e ela pensa que está diante de uma montanha intransponível. Há situações desse tipo. Há pessoas ansiosas, por exemplo, que elas têm uma situação que não aconteceu e acabam criando essa situação de forma antecipatória. Um perigo. Podemos ver que as pessoas ansiosas, elas são como uma espécie dos espias lá, como os espias de Israel, que só enxergavam gigantes de dificuldades à sua frente e viam em si mesmo como gafanhotos. Davi, por exemplo, agiu de forma diferente dos soldados de Saul. Enquanto todos viam a ameaça do gigante Golias, Davi viu a possibilidade de vencê-lo. Podemos lembrar, por exemplo, de Geazi, aos olhos do inimigo de Israel, ficou com medo, e já ao passo da visão do profeta Eliseu, ele já olhou com outros olhos. E ele viu os valentes de Deus cercando a sua cidade para protegê-lo. Então veja que a ansiedade ela cria problemáticas. A ansiedade ela tem poder de desviar os nossos olhos de Deus e fixá-los nas circunstâncias corriqueiras. A ansiedade, de fato, ela é um ato de incredulidade, de falta de confiança em Deus. Onde começa a ansiedade, aí termina a fé. Não esqueça disso, isso é um ponto importante nessa lição. A aliança com Deus é fundamental, mas a ansiedade ela tem poder de desvirtuar os nossos olhos da eternidade e fixá-los apenas nas coisas temporais. E isso realmente traz problemas. Uma pessoa ansiosa ela restringe a vida ao corpo e às suas necessidades fisiológicas. Por isso que Jesus disse, que aqueles que fazem provisão apenas para o corpo e não para a alma são loucos. Agora nós vamos compreender a parte interessante do capítulo 6, mas agora no versículo 26. O nosso segundo subtópico agora, que nós temos que se ater, é o conceito sobre provisão no alimento diário. Esse é o segundo subtópico que você tem que trazer agora aos alunos. E o grande cuidado para isso. Porque agora Mateus 6 e 26, ele vai tornar agora os pensamentos daqueles que ouvem de uma forma mais aguçada. Jesus agora aqui, ele trabalha da seguinte maneira, ele diz para olhar para as aves do céu. Perceba o contexto, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial os alimenta. E ele diz ainda mais, não tendes vós muito mais valor do que elas? Veja, meus amados aqui, professores, ensinadores, que Jesus apresenta aqui um exemplo
de cuidado do pai. Claro que nós vamos ter ainda alguns versículos, como por exemplo 28, que nós vamos discorrer proximamente, nos outros subtópicos, sobre a visão do lírio. Mas o 26, ele usa a expressão olhar para as aves do céu. Aqui nós podemos observar que as aves, dentro do contexto grego aqui do original, as aves ilustram os cuidados do pai a respeito da nossa alimentação. Então hoje, as aves, na visão específica, elas não produzem seu alimento nem cuidam da terra, que dá tal provisão. A terra, ela produz isso. Elas não precisam gerar isso, está pronto. Gratuitamente obtêm o alimento que necessitam. Jesus nos quer dizer o que com isso? Que podem ou devemos eliminar o trabalho que nos traz o alimento? Não é isso que ele está trazendo exatamente. Não é isso que ele quer dizer. Muitos irmãos pensam isso. Não é o ponto fundamental do contexto. Acabam entrando aqui numa questão muito complicada. Porque é o seguinte, quando você usa esse tipo de interpretação, ela está errônea. Não é isso que o texto original quer dizer. Aqui Jesus está falando sobre o excesso da ansiedade para as questões realmente secundárias. Mas isso não significa aqui que nós não temos que se mostrar preventivos no dia mau. Ou seja, vamos entender esse ponto. Aqui as aves, sendo criaturas de pouco valor, na época, só para você ter uma ideia, elas eram vendidas no mercado, como alimentação dos pobres. Mas ainda assim, Deus cuidava delas. Porventura, esse Deus não cuidaria dos seus próprios filhos? Então, o que nós precisamos entender? A ansiedade que Jesus está falando nesse versículo 26, ela não é proibir a medida preventiva quanto ao futuro. Não é isso. Quando ele fala olhar para as aves, é que as aves elas não fabricam areia, solo, alimentos. Isso já está pronto. Mas volta a frisar. A Bíblia prova que o trabalho da medida preventiva ela é necessária. A Bíblia fala da formiga, que se precavia em estações. Os pássaros, por exemplo, eles fazem a provisão para o futuro. Eles constroem ninhos e a alimentação, elas vão colocando ali, muitas vezes, estoque, os filhotes. Então, até muitos migram para climas mais quentes antes do inverno. O que Jesus proíbe não é a medida preventiva no versículo 26, mas é a preocupação ansiosa. Então, veja bem que muitas vezes é mal interpretado esse contexto. É o que o apóstolo Paulo aconselha para os irmãos da comunidade messiânica de Filipos, por exemplo. Capítulo 4, versículo 6, quando ele fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. Até o próprio Pedro, na sua primeira carta petrina, né, capítulo 5, versículo 7, Pedro exorta, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então veja que a ansiedade, ela não é estar isento de ganhar a própria vida. Não podemos esperar o sustento de Deus assentados, de braços cruzados. Nós temos que trabalhar. Então o versículo 26, ele não dá essa ideia. Ele fala sobre a preocupação ansiosa por coisas que não aconteceu. Então Cristo usou o exemplo das aves aqui para trazer o quê? Os pássaros, eles buscam o alimento que Deus proveu na natureza. Eles vão lá procurar. As plantas extraem do solo e do sol o sustento. Então é por essa razão que o contexto está sendo trazido aqui. E vamos entender uma coisa. O versículo 27 ele é continuação. O versículo 27 ele fala sobre o quê? Jesus diz isso. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? Aqui Jesus, ele não está trazendo aqui uma linha específica de medição. Isso que a palavra côvado, ela é uma medida de comprimento. Na época ela era muito usada, era a palavra grega pechos, que significa o quê? Era uma medida que era feita do cotovelo até o dedo médio aqui. Essa era a medida do côvado. Então volta a frisar. Era a distância da junta do cotovelo à ponta do dedo médio. Essa era a parte métrica. O côvado aqui, ele não está se referindo exatamente sobre a questão de medições aqui. Jesus está trazendo aqui um paralelo. A preocupação aqui, segundo Jesus, é que em vez da ansiedade alongar a vida, ela encurta. Como a medida ela acrescenta, ela tem um fator de comprimento, a ansiedade não faz isso. Ele quer dizer que não tem como. A ideia no texto grego é tremenda. A ansiedade ela rouba nossas forças, mata nossos sonhos, mina a nossa saúde, enfraquece a nossa fé.
tira a nossa confiança em Deus e vai nos empurrando para uma vida menos do que cristã. Hoje os hospitais estão cheios de pessoas vítimas da ansiedade. Isso é um fator determinante. A ansiedade de fato mata, como já muitas vezes observamos isso. O sentido da palavra ansiedade, como falamos anteriormente, é estrangular, é puxar em direção oposta. Mas quando nós estamos ansiosos, nós teimamos em tomar as rédeas da nossa vida e tirá-los da mão de Deus. A ansiedade, de fato, ela nos faz levar a perder a alegria do hoje por causa do medo do amanhã. As pessoas elas se preocupam com exames, emprego, casa, saúde, namoro, empreendimento, dinheiro, casamento, investimento. A ansiedade é incomparável, ou seja, ela é incompatível com o bom senso. Volto a frisar, a ansiedade é incompatível com o bom senso. É uma perca de tempo. Nós precisamos viver um dia a cada dia. Então isso é muito importante. Devemos sim planejar o futuro, a medida preventiva, ela é muito importante e é bíblica. Mas não podemos viver ansiosos por causa dele. Dessa ansiedade que vai trazendo problemas, para deixar nosso coração realmente distorcido por causa do futuro. Cuidado, isso é muito sério mesmo. A ideia de Jesus aqui é categórica. A ansiedade reduz várias áreas internas da vida. Agora veja, terceiro subtópico, ele é a continuação da visão de Jesus nesse Sermão do Monte. Mateus 6, versículo 28 em diante, aqui nós temos o terceiro subtópico, provisão de vestimenta. O que Jesus quer traçar agora aqui? Ele diz, no versículo 28, e cômodo ao vestido, por que andais solícitos? Ele usa uma interrogativa. Olhar para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Agora veja essa intensidade do versículo 28. A palavra aqui, em algumas traduções, usa a palavra olhai, mas tem outras que falam a palavra considerai. Isso no texto original, ela muda muito. No português é a mesma coisa, olhai e considerai. Só que nós vemos que está em ordem imperativa. Isso aqui é preocupante, porque nós temos uma expressão chamada katamantano. Essa é a palavra grega para a expressão olhai, ou considerai em algumas traduções. Então o que significa essa palavra katamantano, que é a palavra olhai aqui para os lírios do campo? Significa um indivíduo que está parado, examinando cuidadosamente o que ele está vendo. Então veja a profundidade disso. Então Jesus está falando o seguinte, examine cuidadosamente os lírios do campo, como eles crescem. Veja os pensamentos de Jesus. Lírio aqui no grego é a palavra krinon aqui. O que significa isso, pastor Fernando? Era na época a fauna da Galileia. Eram as flores silvestres muito peculiares do dia. Então isso sempre era muito visível na época. Então ele faz essa comparação, porque a ansiedade é inútil para providenciar o vestuário. Então muitas vezes a visão de Jesus aqui nesse contexto é trazer o cuidado. Toda hora, muitas vezes, eles queriam ter tudo ao mesmo tempo, vestimentas, mas ele produz agora um pensamento aos ouvintes do sermão, que eles devem observar os lírios, que eles vão crescendo, mas eles não precisam trabalhar nem enfiar. Ou seja, eles não estão ansiosos. As flores que cresciam sem precisar de cuidados humanos eram consideradas de pouco valor na época, só para você ter uma ideia. Se o campo, por exemplo, fosse preparado para ser plantado, a era, que é uma planta na época trepadeira, que era cortada ou queimada, era muito normal. E todas as outras flores também teriam o seu destino. Então, a despeito do reduzido valor das flores, que nós estamos comentando na época, ele quer dizer que Deus cuida delas, providenciando belíssimas vestes, ou seja, os adornos das flores. Então, Jesus quer dizer o quê? Ora, vou parafrasear para você entender. Ora, se Deus assim age no tocante à criação física, por acaso ele não cuidaria nesse particular dos seus próprios filhos? Então veja a ideia, né? Estamos parafraseando, evidentemente. Nós vamos lembrar que os povos antigos da época, né, eles reputavam as vestes como parte integrante de suas posses. E que as classes mais privilegiadas, né, gastavam grandes somas e muito tempo, né, para adquirir roupas de alta qualidade. Então nota-se igualmente que os tesouros orientais da época incluíam vestes de alto preço. Assim sendo, lembra-nos desses fatos, né? E nós podemos compreender melhor a advertência de Jesus em relação ao assunto. Produzir vestes dá trabalho, o indivíduo precisava afiar, mas os lírios do campo se vestem com muita beleza, né? Do que os homens.
porquanto são vestidos pela mão de Deus. Mas a ansiedade que Jesus quer trazer nesse versículo 28 é o cuidado que nós devemos ter, né? Nem tudo será dado para nós vamos receber o necessário. Essa é a visão de Jesus aqui no texto. Ou seja, a provisão é dada por Deus, o que é necessário. Se Deus é criador de tal interesse por uma simples flor, Ele não vai cuidar daqueles que são humanos, são seus, para obter a vestimenta? Veja só a importância dessa menção de Jesus no versículo 28. Porque a ideia do lírio, ele trata aqui dessas flores. Então, as flores não trabalham assim e nem tecem. Essa é a visão principal. O ponto não é que os discípulos de Jesus podiam optar pelo lado da ociosidade. Não, eles não podiam ser ociosos, tinham que trabalhar. Mas a providência e o cuidado de Deus que Jesus está falando aqui são tão ricos que veste até os gramados com flores silvestres, que não são produtivas nem duráveis. Então Jesus traz a ideia que Ele cuida até mesmo daquilo que nós se vestimos. A importância de cuidar nessa hora quando a ansiedade vem. Então veja a beleza desse sermão. Mas Jesus ele ainda acrescenta detalhes ainda. No versículo 29, nesse subtópico que estamos falando, né, sobre essa provisão aqui da vestimenta, no terceiro subtópico ainda, ele diz ainda sobre um texto que Salomão traz. Ele comenta algo da pessoa do monarca. Ele diz o seguinte no 29, eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Salomão em sua glória. Salomão, em contraste com Davi, né, seu pai, ele reinou em paz. E nisso se distinguiu de outros reis de Israel. Salomão ele utilizou das riquezas do país a fim de construir o templo. E muito material foi importado para aumentar a glória deste. Né? Então, adquiriu tesouro, Salomão, outras riquezas, mais do que qualquer outro monarca. A sua reputação ela se tornou aqui muito visível, né, entre as nações como soberano muito rico. Então, aqui nós temos uma descrição minuciosa das riquezas, né? Na verdade, dentro da Bíblia Sagrada, né? Ela é comentada nos livros ali dos monarcas no Antigo Testamento. Aqui, para você ter uma ideia, nenhum judeu na época, né, a título de conhecimento, por mais ambicioso que fosse, ele teria a ideia de duplicar as glórias de Salomão. Mas a providência divina, no tocante ao vestuário, ultrapassa a glória de Salomão. Então Deus, né, portanto, não teria problema algum em providenciar vestes aos seus filhos. Então veja que aqui Jesus ele trabalha trazendo algo alegórico, né? As questões que nem Salomão teve ali na época em toda a sua glória e se vestiu como qualquer deles. Então aqui a importância que a ansiedade não venha a ser trabalhada dentro do coração. Jesus foi categórico aqui nessa explicação desse versículo. Agora veja o que ele traz no 30, no mesmo capítulo 6, ainda nesse terceiro subtópico. Ele diz, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais vós, homens de pouca fé? Aqui Jesus ele trata sobre as flores. As flores elas não eram mais altamente consideradas que a erva do campo. Lembramos que a erva, por exemplo, era empregada na época como combustível, devido à falta de madeira abundante na Palestina nos fornos, né? Então, nesse caso, forno indica um pote redondo, na época feito de barro, que era usado para assar o pão. O pote era oco e a eira, né, que era essa planta trepadeira, era posta em seu interior para ser queimada. Então, quando o fogo já aquecera suficientemente o forno, a massa era posta nos lados por fora, né? E assim era assada. Então Jesus, portanto, ele mostrou que as flores, apesar da sua beleza, eram de pouco valor e só serviam de combustível. Essa seria a visão do pano de fundo, o qual, por sua vez, era utilizado ali no fábrico do pão para os homens. Mas é Deus que investe as flores com sua beleza. Esse mesmo Deus, por conseguinte, deve ter muito mais cuidado com o ser humano, porque é algo a coroa de criação dele. Veja que Jesus ele traz um belo sermão, trazendo detalhes, minúcias aqui nesse versículo 30. Veja a riqueza para podermos evitar aqui a ansiedade. Agora, o nosso segundo tópico, a provisão das necessidades emocionais. Agora aqui é o bojo da lição, né, lá do central. O primeiro subtópico fala sobre somos seres integrais. O que nós precisamos trazer agora aqui? A lição ela norteia sobre o ser humano tripartido.
Evidentemente que é um assunto muito extenso, precisamos de muitas mais horas para podermos abordar isso, mas de uma forma lacônica você precisa entender algumas minúcias aqui. Quando se trata do lado neotestamentário, né, e o veterotestamentário, tudo se assegura que o homem automaticamente ele é tripartido, composto de espírito, alma e corpo. Quando você fala, e trará isso à lição, né, para os alunos, você tem que se ater da seguinte maneira. Falando de corpo, corpo no sentido etimológico, no texto original, ele trata de uma parte tangível, exterior, é o lado perecível do homem. A Bíblia Sagrada ela trabalha de várias maneiras, representando a tipologia empregada para o corpo. Ele usa expressões como o corpo é o tabernáculo, o corpo é o templo ou santuário, vaso de barro. Mas aí nós temos vários detalhes. Representando ali o tabernáculo, ele representa biblicamente o aspecto transitório do corpo. Então você veja que é uma tipologia, o trabalhar das explicações da Bíblia. A Bíblia também fala que o corpo, no sentido do templo, representa o santuário para receber a glória de Deus, o Espírito Santo. Já nós vemos nos textos do Novo Testamento, falando sobre vaso de barro, que representa o quê? A fragilidade do corpo. Mas ainda assim, não podemos deixar de lado que para o corpo ser regido, ele tem uma alma. Então essa alma é o quê? A definição bem técnica agora aqui para você ter uma base. A alma é aquele princípio inteligente e vivificante que anima o corpo humano usando os sentidos físicos. Digamos ali como seus agentes na exploração das coisas materiais e os órgãos do corpo para se expressar e comunicar-se com o mundo exterior. Isso é a definição etimológica da alma. Ela tem faculdade, né, que integra ela. Ela tem intelecto, ela tem memória, tem razão e tem consciência. A vontade, né, o sentimento, ele é regido aqui pela alma. Tratando disso, nós temos aqui a alma, ela tem esse lado particular. Ela conhece, ela possui memória, tem sabedoria. Mas quando se fala de intelecto da alma, já se desmembra mais. Fala-se da memória, da razão, o raciocínio, né? Quando se fala da razão, fala da faculdade do homem, pelo qual ele pode conhecer, pode deduzir, raciocinar, pensar, ponderar e até mesmo julgar. Essa é a visão da razão. Já a consciência, no sentido da alma, é algo importante. É a faculdade pela qual a alma julga o que é bom e mal nas ações, intenções e pensamentos. Hein? Veja que a alma produz muitas coisas, e é na alma que é o pecado. Então, se não houver uma santificação nesse indivíduo, essa alma será regida pelo pecado. Então, santificação no texto original significa dominar impulsos carnais. Então, você tem que dominar o pecado que está na alma. Então, por isso que a Bíblia fala muito sobre isso. E aí nós temos o último ponto, que é o espírito, né? Nesse ponto aqui, né? Importante da lição. O espírito, ele se entende realmente ser o espírito do homem, o ponto focal da imagem divina nele, que o habilita a raciocinar e a reagir perante Deus. Então veja, características do espírito tornam o homem diferente de todas as demais coisas criadas. Ele é dotado da vida humana e inteligente. O que tem espírito, né? Ele é capaz de ter relações pessoais com Deus. É centro de oração, adoração, bênçãos e serviço. Então veja a importância. O espírito ele rege a qualidade do caráter do homem. Esses vários tipos de lados importantes que a Bíblia traz. Eu sempre gosto de comparar que o espírito é a casinha onde o Espírito Santo habita. Isso aqui é muito importante para você se entender. Então veja que é isso aqui que rege essa parte integral do homem. Agora o segundo ponto aqui que nós temos que se ater nessa área importante, né, que nós ainda estamos falando, né, é essa visibilidade sobre o ponto que nós não podemos deixar de lado aqui na lição. Veja que ela aparece trazendo sobre a ansiedade no mundo. O que seria isso? Esse é o próximo subtópico, a ansiedade no mundo. Quando falamos disso, essa lição ela tem que ser muito trabalhada nesse ponto, né? O que nós temos que entender? Eu devo dizer que para você aprender bem, Jesus, nós temos, quando estamos com Ele, nós temos que esperar com tranquilidade as promessas até que não foram cumpridas. Para que você entenda, hoje, a ansiedade está no mundo. Mas por quê? Aí você deve estar pensando, mas tem ímpios que não têm Jesus. Mas nós temos cristãos que têm Jesus e não compreendem que esperar com tranquilidade as promessas que ainda não foram cumpridas
também trazem a ansiedade nos irmãos. Coisas que não aconteceram. A gente muitas vezes vê pessoas ali de boa aparência, moças bem apessoadas, cabelos bonitos, rostos formosos, né? O mundo do cosmético está avançando e hoje tem tudo que se faz necessário para deixar as aparências bonitas. Mas hoje nunca se tomou tantos remédios depressivos. Nunca se tomou tanto Rivotril, diazepam, nunca se visitou tantas clínicas psiquiátricas, nunca se visitou tantos psicólogos como no século XXI. Porque a doença desse século não é na carne, é na alma, a ansiedade do mundo. Aí eu me lembro do que o salmista disse no Salmos 42, versículo 11. Ele dizia, se olhando, né? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Então veja que esse subtópico aqui, a ansiedade do mundo, é imprescindível para essa explicação. Mas agora nós entramos na quarta, a solução para a ansiedade. Essa aqui é categórica. O que seria isso? Ela se responde em Mateus 6,32, na continuidade, quando ele diz ali, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Então, a grande pergunta nessa lição, nesse subtópico, como vencer a ansiedade? Jesus não apenas faz o diagnóstico, mas também dá o remédio para a cura da ansiedade. E como vemos agora nesse conceito, nesse versículo 32. Vencemos a ansiedade quando entendemos que Deus é o nosso Pai e conhece todas as nossas necessidades. Então esse é o segredo. Vencemos a ansiedade quando confiamos nele e a fé é o antídoto para a ansiedade. Deus nos conhece e nos ama. Esse é o nosso Pai. Ele sabe do que temos necessidade. Se pedirmos um pão, ele não nos dará uma pedra. Se pedirmos um peixe, ele não vai nos dar uma cobra. Nele nós vivemos e existimos. Ele é o Deus que nos criou e nos mantém a vida. Ele vai nos proteger, nos livrar, nos guardar e nos sustentar. Eu gosto muito do que o apóstolo Paulo diz para Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Eu gosto muito desse viés dele. Ele diz o seguinte, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E no 7 ele diz mais, e a graça de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A palavra petição usada por Paulo aqui, ela é uma palavra grega muito profunda, é a palavra aitema. O que significa? Pedidos intensos. É aquela pessoa que vai trazendo ali os seus pedidos diante de Deus de uma forma muito interior, intensa, exaustiva. Ela está cansada, mas acredita que haverá uma retribuição de Deus. Ou seja, vencer a ansiedade é orando a Deus. Esse é o mecanismo. A ansiedade é um pensamento errado, é um sentimento errado. Quando olhamos para a vida na perspectiva de Deus, a nossa mente é guardada pela paz de Deus. Então, quando alimentamos nossos sentimentos com a verdade de que Deus conhece e supre as nossas necessidades, então a paz de Deus guarda o nosso coração. A paz é o sentinela, digamos assim, palavras minhas, que guarda a cidadela da nossa mente e do nosso coração. Essa é a visão, a paz faz isso. Por isso que nós vemos agora no terceiro subtópico, que encerra agora a nossa exposição, o terceiro subtópico, ou melhor dizendo, o terceiro tópico fala sobre a provisão das necessidades espirituais. O primeiro subtópico diz, necessidade da salvação. Evidentemente que é um assunto contundente, né? A necessidade de salvação ela é imprescindível. Já Paulo, até mesmo no própria comunidade messiânica aos Filipos, né, no capítulo 2, versículo 12, eu gosto muito dessa particularidade dele, ele diz o seguinte, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Aqui Paulo, ele usa essa expressão operai, né? A palavra grega katergozomai, né? Que significa o quê? Tornar algo ou alguém próprio. Ou seja, que essa pessoa se torne modelada para conseguir dar suporte a alguém. Então, sem essa modelação, não tem como ajudar o outro. Então, tem que haver essa operação. Então, nós precisamos entender
aqui é algo muito importante. A salvação não é uma conquista humana. A salvação é um presente imerecido de Deus. Repito, a salvação é um presente imerecido de Deus. Ela é nossa não por direito de conquista. Ela é nossa por dádiva imerecida. Isso aqui é importante frisar. Salvação não é um prêmio das nossas obras. A salvação é um presente da graça de Deus. Isso aqui é muito importante. Quando Paulo diz aqui nesse texto que citei, Filipenses 2:12, ele usa a palavra operai, né? Ou desenvolver a vossa salvação. Nós precisamos entender aí que essa salvação é nossa, porque foi nos dada, porque nós precisávamos ser modelados por ela. Sem ela não temos como andar. É nossa porque alguém diferente de nós, a comprou por um alto preço. Nos deu gratuitamente. Isso aqui é importante. A salvação não é nossa, porque nós não a compramos, porque nós adquirimos, porque nós a conquistamos. Não, é porque nós recebemos do Senhor. Paulo, ele quer focar aqui que a salvação, em Filipenses 2:12, que citei, verdadeiramente, porque nos pertence devido à maneira como Deus nos olha. Ela é nossa, ela nos pertence, ela é nossa propriedade. Então, meus amados, aqui é a grande questão para essa necessidade. Temos que prestar atenção nesse ponto aqui, professores. O nosso desejo pela salvação não haveria em nós se primeiro Deus não mudasse a disposição íntima da nossa alma. Não haveria nada. Nenhum ser humano jamais desejará Deus sem que Deus primeiro mude o seu coração para buscá-lo. Nós não buscaremos a Deus sem que primeiro sejamos encontrados por Ele. Nós não poderíamos sequer começar a buscar a Deus, nem orar, se Deus primeiro não mudar o nosso coração. E essa palavra que aparece aqui em Filipenses 2:12, que citamos, ainda ele comenta algo no 13, que eu quero citar para você. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Deus é quem efetua. Aqui o verbo traz a ideia, no original, da palavra energel, que significa mostrar-se no sentido operativo. Então essa expressão significa o quê? Que a capacitação de Deus é que nos move, que nos impulsiona, que nos empurra para buscar a Ele e ter sede de Deus, e desejar Deus. Então preste bem atenção nisso, para você passar aos seus alunos. Preste bem atenção nesse ponto. Todas as vezes que seu coração anelar por Deus, ansiar por Deus, e você sentir um desejo imenso na sua alma de buscar a Ele, orar a Ele, de ler a palavra de Deus, de adorar a Ele, estar na casa de Deus, é porque Deus está agindo em você. Essa obra não começa em você. Na verdade, isso é um refluxo do próprio fluxo de Deus agindo em você. Na verdade, esta ação sua já é uma reação diante da ação de Deus em você. Então veja a importância desse aspecto, desse primeiro subtópico. Agora o segundo, necessidade da presença e da direção de Deus. Esse segundo subtópico aqui é tremendo. Aonde que está contida a resposta? Mateus 6:33. Esse é o que vai reger a nossa visão. Mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Agora preste bem atenção nisso. A palavra buscai aqui no texto grego ela é profunda. Lembrando que o verbo é em ordem imperativa. Todas as conjugações, operai, buscai, cessai, é uma ordem. Se não for feito é pecado. Então veja só a atenção na interpretação. A palavra buscai aqui é do grego zetel, essa expressão. O que significa isso no texto original? Ele é muito profundo. Significa procurar pelo pensamento, ou seja, procurar pelo raciocínio. Então, se nós estamos falando de mente, estamos falando de alma. Então, se essa alma não for regida por Deus, que ela tem o pecado, o que nós vamos procurar dentro do nosso raciocínio? Não o reino, mas outras coisas. Vencemos a ansiedade quando nós sabemos que ao cuidarmos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Esse é o viés do 33. Aqui tem uma ordem e tem uma promessa. A ordem é buscar o governo de Deus, essa é a visão. A justiça de Deus, a vontade de Deus. E o reinado de Deus em nosso coração em primeiro lugar. Deus, e não nós, deve ocupar o topo da nossa agenda. Deus, e não nós. Preste bem atenção nisso. Os interesses de Deus e não os nossos devem ocupar nossa mente, nosso coração. Os interesses de Deus. Nós somos desafiados aqui a buscar o governo e o domínio de Cristo em todas as áreas da nossa vida, seja casamento, lar, família, vida profissional e lazer.
A promessa é que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse é o ponto do 33. Deus faz hora extra em favor dos seus filhos. Não esqueça disso. Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Esse é um aspecto importante. Vencemos a ansiedade quando descansamos no cuidado diário de Deus. Não administrarmos o futuro e se antecipar o futuro é começar a sofrer por ele. Isso não é prudente. Isso vai trazer ansiedade. Devemos cuidar do hoje e deixar o amanhã nas mãos daquele que cuida de nós. E por último agora, encerrando a lição, esse quinto subtópico importante aqui, né, que fala sobre necessitados do Espírito Santo. Isso aqui é muito importante nesse aspecto, porque agora nós temos que falar sobre a terceira pessoa da Trindade. Esse é o subtópico, necessitados do Espírito Santo. Aqui você precisa entender uma coisa. A grande questão para nós iniciarmos aqui essa parte e encerrarmos o estudo. A grande pergunta, o Espírito Santo, para ter necessidade em nossa vida, nós temos que entender isso. O Espírito Santo, ele é um habitante ou ele é um visitante? É uma grande contundência hoje nesse aspecto sobre a terceira pessoa da Trindade. Até mesmo temos muitas vezes canções que confundem muito, trazendo problemáticas que a Bíblia não diz. Muitas vezes a gente usa expressões assim, vem Espírito Santo, enche de novo, como se ele estivesse em um lugar. E se a gente chamasse para ele vir, e ele não vai vir, ele já está. Como assim, pastor Fernando? Nós temos que entender alguns aspectos. Um outro detalhe, quando você olha essas expressões, né, ali é muito usado, né? Nos visita Espírito Santo. Não há uma base bíblica para isso. Eu faço questão de citar esse ponto para que você entenda. A Bíblia Sagrada fala em João, capítulo 14, 17, totalmente diferente. Ele diz o seguinte, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque ele não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita, não visita, porque habita convosco, estará em nós. A palavra habitar aqui no grego, ela não é visitar. Habitar aqui no grego significa um dos mais profundos significados. É estar e esperar que ele resida para ficar. Essa é a ideia do habitar. Então Jesus não enviou o Espírito Santo para visitar o crente. Ele não é visitante, ele é habitante. Há uma grande diferença entre ser visitante e ser habitante. Eu não entendi, pastor. Vou te fazer entender como esse exemplo final. Se você me convidasse para ir na sua casa, eu seria um visitante. Primeiro, eu teria como entrar na sua casa e ter autonomia para abrir a geladeira, sendo um visitante? Eu teria autonomia para mudar o sofá, a pintura da sua casa? Não, porque eu sou um visitante. Mas o morador, o habitante, faz o que bem entende com a casa. Porque ele está e porque ele é dono, ele pode. Está aí então, meus amados, a importância da necessidade do Espírito Santo. Que Deus abençoe e que essas aulas e esses subsídios sejam de grande valia para o seu ministério. Deus abençoe, até a próxima.